Certo, ok. Nesse capítulo 13, ele vai trazer uma espécie de diagnóstico a respeito desse conjunto de patologia que descreve aqui como lepra. Algumas ordens que o Senhor Deus apresenta para Moisés e Arão na identificação e na forma de proceder com essa doença que traz a nomenclatura na transliteração usual hoje como lepra. O termo no original se chama Tsarat, que é um conjunto de problemas patológicos, infecciosos, que descreve uma certa característica. E ela se propaga em diversos meios, como materiais, tecidos, pessoas, e tem um desenvolvimento progressivo. E logo no começo traz a respeito dessa percepção, dessa identificação que o próprio indivíduo pode fazer e que precisa ser corroborado por outros que estão aptos para esse serviço, essa função. A gente sabe que usualmente a medicina não traz o mesmo tipo de diagnóstico desse tipo de doença com essa nomenclatura em nossa realidade hoje. É por isso que é um termo adaptativo. Há diversas teses, eu posso deixar a referência de que um profissional da medicina traz essa ponte a respeito do contexto histórico, de como se percebe, né, o desenvolvimento. Então, aqui é na linguagem histórica, dentro daquela realidade onde eles conseguiam compreender. E quando se faz a transliteração do conteúdo daquela época para o entendimento na nossa, tenta-se fazer diversos arranjos para a compreensão. É por isso que as pessoas que estudam profundamente a palavra de Deus vão na fonte, que é a língua original. Mas a essência, ela é compreendida. E é por isso que existem pessoas especializadas que fazem essas traduções. Mas isso é questões de curiosidade. Mas diz aqui a respeito, já no começo, sobre algumas características visíveis e um resumo de sua progressão, né? O Senhor Deus dizendo a Moisés e Arão: se um homem tiver na sua pele inchação, pústula ou mancha lustrosa, e isso nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão sacerdote ou um dos seus filhos sacerdote. Já traz a correlação de que algumas doenças podem ter origem em questões espirituais. E esse reflexo, o ser humano, ele é um conjunto holístico, né? Integrado entre partes. A gente sabe que por meio da psique mesmo, existem alguns problemas que são psicossomáticos, que a mente reflete condições no próprio corpo, e sabe que é uma via de mão dupla também, onde o corpo interfere na mente de forma positiva ou negativa, né? E no contexto espiritual também não é diferente. E há diversos personagens na Bíblia
que apresentavam esse tipo de doença. Quando Jesus veio e curou diversos leprosos, né? Tem a narrativa. E tem também a questão do próprio indivíduo com essa questão dessa doença, que às vezes, ao decorrer da história e do relato, que é uma doença muito comum e é semelhante como o câncer hoje, né? Algo que realmente traz um alerta muito grande, como se fosse o ápice, assim, das piores doenças, né? Algo que realmente se queria evitar e às vezes um contexto da pessoa era uma punição, um pensamento popular, né? Uma punição e que às vezes da parte de Deus, ou que alguma questão de pecado, algo desse tipo, e trazia separação tanto da família, porque era infeccioso e tinham que ir para um local à parte onde só esses tipos de pessoas tinham, né? Bem longe da cidade, e sabiam que a morte ali era certa. E como que era a morte, né? Separado percebia como se estivesse separado tanto de Deus, da família, da sociedade, de toda sua vida social, toda a sua construção ao longo do tempo, e ia apodrecendo, né? A carne, e às vezes caía algumas partes do corpo. A gente consegue perceber essa história lá em Jó também, descrevendo tudo isso, né? E a agonia dele. E foi essa, no contexto espiritual, foi essa a forma que o inimigo de Deus utilizou para atingir Jó. E a pessoa ficava nessa região reclusa, ia caindo parte do corpo, e realmente é um tipo de doença que realmente é como se a pessoa não tivesse mais esperança. É por isso que é interessante analisar no contexto da tamanha fé, né? De alguns personagens ali com esse tipo de doença, que se propuseram a enfrentar tudo, né? E em busca da provável solução, né? Ouvindo falar de Jesus que realizava milagres, e realmente um ato de fé. E tinha essas características aqui. Na pandemia, né? Tem algumas pessoas que dizem que alguns princípios da ONU com relação a doenças, e diz que Moisés é um dos primeiros, pela organização e tudo, né? Sanitarista do mundo, que pela forma de organizar doenças infecciosas, questões de patologia que se espalham assim. E na pandemia a gente percebeu que realmente a Bíblia, desde outrora, já trazia esses princípios de que realmente
ajudam a diminuir essa taxa de contaminação, né, entre as pessoas, de proliferação de doenças realmente infecciosas, ajudando a diminuir. E são esses princípios que... Mas aqui o foco é na identificação, no diagnóstico. E o que são essas características? A gente sabe que pele com inchaço está falando uma questão de inflamação. Se apresenta essas características de forma visível na pele, a gente sabe que a pele tem diversas camadas, né? Tem a derme, epiderme, e quando chega numa característica visível ali na superfície, é o corpo dando um sinal. Tem alguma coisa errada. E geralmente está como parte em questões de nutrição de alguns elementos que a pele precisa, né? Talvez o sistema linfático esteja querendo colocar alguma coisa para fora. Então, há diversas questões que o próprio ser humano pode estar fazendo com ele, né? Ou essas características de contaminação de outro. É por isso que essa análise toda é feita aí de reclusão do indivíduo, como se fosse questões de análise. Se é com relação a algo, tanto que fala de alguns materiais, e num contexto do Levítico todo, em outras partes, traz a respeito dessas questões também, de isolar como se fosse um método científico também, né, para depois desenrolar a questão de análise ali do ambiente e das prováveis inferências que podem estar levando àquelas condições no próprio indivíduo. Então faz a questão de separação ali e de identificação. Certo? A questão de póstula já é um avanço, é como se fosse uma erupção da pele. Tem cravo, espinha, né? Tem essas questões, tem furúnculo também, né? Então, já é uma reação. Geralmente quem faz isso, aí é que tá, fisiologicamente. O que é que tá acontecendo ali? Os mecanismos de defesa estão sendo executados no corpo, né? Sabe que o corpo é um mecanismo muito perfeito, apesar de estarmos nessa condição de pecado, mas o organismo ele trabalha para a restauração. Esse é o poder de Deus. É por isso que a gente não deve ficar sobrecarregando, né, o corpo, porque nós somos limitados. E existe esse mecanismo de defesa, né? Já ouvi falar sobre os glóbulos brancos, que ali no sangue faz esse tipo de defesa. E são eles que produzem esse pus, essa secreção, mostrando sua atividade ali. Em isolar também, ó, como o corpo faz, né? Às vezes uma autofagia, né? Em nível celular, isolando ali um corpo estranho dentro de determinado, porque a gente sabe que perceptivelmente a gente tem camadas, né? Percebe camadas, mas em nível atômico a gente sabe que tem diversos vazios, né? A eletrosfera ali, os elétrons é que criam essa diferença estrutural
que a gente percebe como barreiras físicas e por contato traz a limitação de objetos. É por isso que a gente toca numa mesa e não atravessa ela, porque ela tem uma constituição e os elétrons dela reagem com os elétrons do nosso corpo e nível físico a essa limitação, essa barreira. Mas aí é que tá, existem corpos estranhos que a nível celular é perceptível e tem essas medidas de defesa que o próprio Deus deixou acionado, né? Como se fossem soldadinhos, né, do corpo ali prontos para atuar. Aí é que tá, dependendo do tipo de condição, de situação do indivíduo. Esse tipo de mecanismo de defesa, que é o sistema imunológico do corpo, pode estar apto, mais apto ou não. Então, é algo realmente fantástico. E aí, pela percepção dos sinais que o próprio corpo traz, né? É por isso que a gente tem que sempre estar atentando a essas questões, né? E não ficar prejudicando nosso próprio corpo, né? E aí, percebe também, né? Dentro de questões assim, ou outras, né? Deus possa nos dar sabedoria com relação a essas questões, é muito importante. Depois a gente pode aprofundar mais em outro momento sobre as questões de saúde, que é muito importante. Mas depois disso, falar sobre questões de manchas lustrosas. Pode ser diversas formas, né? De diversas formas. Aqui no texto traz algo como um desenvolvimento através de queimadura. Queimadura pode ser um tipo de mancha lustrosa ou pode também trazer uma outra característica que vai apresentar. E que também pode desenvolver essa doença que é tão objetada, né? Tanto no tempo anterior como hoje, né? Sendo que hoje hoje é chamado de hanseníase. Antigamente tinha essa questão de lepra, tem proximidade. Sim, tem. Mas nesse texto aqui, agora, esse de Sarad, ele está trazendo um contexto mais amplo, porque a hanseníase, ela não permeia fora do indivíduo, nem animais também. E aqui está trazendo um contexto bem mais amplo. Agora, e aí vem um desenvolvimento, né, que aqui é o ápice, né, da doença. Lepra, né, e tem umas características, né? Na pele, de profundidade da pele, de coloração, a cor tanto da pele, do pelo, profundidade, localização e extensão. Essas são algumas características, né? E que deve ser identificado. É uma lógica difusa que os médicos eles utilizam dessas características para identificar uma determinada patologia e que entendendo essa lógica aí tem como também implementar em outros aparelhos, né? Claro que a acurácia do ser humano
é incomparável. Mas um ser humano consegue implementar isso de forma autônoma, automática. Se, aí é tecnologia e teologia. Então, fala a respeito, né, do pelo, da profundidade da praga, né? E ali nas características da pele. Identificando isso, é apresentado ao sacerdote. E com essa mancha lustrosa que identifica aqui no 4, isso é encerrado por 7 dias, né, para verificar. Ou seja, deixar ali recluso. Característica de quarentena. Geralmente a purificação aqui se dá no 8º dia, mas aqui é no próprio 7º dia. Já faz a confirmação ali, identifica se está parado e se não estendeu, e aí traz mais outras atitudes, né? Se não tiver estendido de uma forma mais rápida no começo, ele apresenta que também se encerrará outro dia, mais 7 dias, na verdade, para verificar ali o desenvolvimento. Sabe que existe uma taxa de desenvolvimento e é assim que funciona, né, na análise. Isso aí é uma taxa de crescimento biológico, né? É um sistema não linear. E fazer por esse tipo de identificação. E são ciclos realmente do corpo, né? E esse tipo de patologia também, né, dentro desse ciclo semanal que o corpo mesmo também respeita de forma individual mesmo sem a exposição ao sol. Tem uns papers que falam a respeito disso. De alguns grupos de pessoas que vão para determinados lugares isolados, mesmo que não tenham sol, que regula o ciclo circadiano, mas existe um mecanismo interno do corpo que corrobora com esse período semanal de 7 dias e cria dentro, né, desse período, né, de tempo, um processo interno adaptativo que regula as funções. Sabe que é como se fosse um relógio biológico mesmo, né? Existem alguns mecanismos que trazem essas características de tempo, né? E é por isso que hoje em dia na medicina também utiliza algo parecido. Do dia. De reação, por isso que tem até mesmo
o uso de alguns componentes, né? Traz essa base de tempo. Então, tem todo um estudo por trás disso. E as características depois desses 14 dias já, e sempre a reavaliação. É como se fosse uma consulta e um retorno. Então, aí verifica se tornou mais basta na pele, se não estendeu. Se estendeu, que a atividade ali é muito grande. Aí é que tá. Algumas dessas possibilidades de amplo desenvolvimento, equilíbrio, há diversos tipos de equilíbrio dentro do corpo, né? Tem um que é o hemostático e é onde está de forma biodisponível ali todos os elementos para reconstrução, reparação das células. Aquilo que demora, que no ato da absorção demora cerca de 72 horas e se torna biodisponível para o corpo. Isso aqui, o nosso corpo realmente vai até faz a degradação ali até nível de partícula, então é quase um reator. Realmente é por isso que algumas questões práticas sobre a alimentação também traz no 11, né? Porque já evita bastante coisa. A gente sabe que um suporte hoje da medicina é a nutrição, né? E evita diversos tipos de questões. É por isso que aqui, de forma cronológica, já está antes. Você conseguir fazer a distinção de dentro das especificidades do próprio povo. Mas, como a gente comentou no começo, pode ser diversos tipos de questões. Mas deveras já se eliminam, né? Por utilização das recomendações. Questões de estender, né? Taxa de crescimento. Isso aí é realmente algo que na ciência aqui é de forma visual, de forma prática. Mas é assim que funciona. Validade de alimentos, é assim que funciona. Análise e identificação. Existem funções matemáticas que descrevem essas questões. Muito simples. Aquela questão de x, y. É isso. Colocando a tabela em 2D, você consegue prever a população em determinado tempo. Então, ao longo do tempo, você consegue fazer um mapa, né? Como se fosse um GPS daquele tipo de questão, identificar ele, trabalhar dentro do tempo. Hoje em dia tem essas práticas de análise. Tanto é que tem a biomedicina, que o pessoal vão direto no laboratório, né? Tem essa especificidade, né? Mais metodológica ali, mais analítica mesmo. Os laboratórios, é por isso que existem exames. Esse aqui é um exame visual, tá? Então tem essas características. Existem hoje máquinas que também fazem esse tipo de diagnóstico. O ser humano é incrível, é por isso que é um médico. É por isso que a telemedicina não é tão difundida. Porque precisa dessa... E é uma das matérias médicas mesmo. De contato com o paciente. Entendimento do seu contexto histórico.
das características do indivíduo. Então, perceber ali presencialmente o indivíduo traz diversos tipos de informação. A gente ouve falar sobre aquelas informações, né? Verbais, informações não verbais. O ser humano é comunicação. E a doença que está comunicando, o que é que ela está dizendo? Será que ela estendeu? Se ela estendeu muito, verso 7. Na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para a purificação outra vez, aqui já tinha passado o que? 21 dias. Outra vez se mostrará ao sacerdote, o examinará. E se a apóstola se estiver estendido na pele, o sacerdote declarará imunda a lepra. Ou seja, está em taxa de crescimento ali, está acelerado, desenvolvimento. As condições ali são favoráveis. É tipo aquele experimento do mofo que se faz em aula de biologia. Colocou nas condições. É um mecanismo, sistema de controle. A gente consegue ver essas inferências. Por isso que o médico tem que analisar todos os fatores ali. Quanto mais informações, melhor para se dar uma decisão. É assim que se faz também na estrutura empresarial. Aquele que é o líder, toma as decisões por causa das informações que chegam até elas de forma estruturada e que realmente trazem um significado. Não são apenas dados, são informações. E essas informações querem dizer algo. E continuando, diz a respeito de que da lepra agora, se não tivesse desenvolvido depois daquele período de tempo, apóstolo, no 6 já diz, ele lavaria suas vestes, ficaria limpo. Que não houve desenvolvimento, a pele se tornou baça. De branco se tornou baça, ou seja, há um regresso ali. E as características visuais não é visão computacional, mas tá aí, é fase 7. E aí continua. E agora já tem a característica da lepra. Desenvolveu. Depois desse período de tempo, já trouxe aqui o confirmação do diagnóstico e sempre acompanhando. Pode deixar o paciente. Sim, essa parceria. Aí vem para outra questão, inchação branca na pele. E o pelo se tornou branco. Outra característica adicional, tem diversas semânticas aqui. Como Deus fala, realmente quem estuda lógica percebe isso. Quem estuda lógica de forma geral, tanto filosófica quanto de programação, são características. E, ou, and, not. Você também consegue... tem outras também, né? Quem estuda eletrônica, elétrica, que faz circuitos elétricos, são tudo... É assim que funciona. E aqui tem essas condições, né? Esses parâmetros aqui a gente percebe. Tem a adição, tem a outra possibilidade, né? Ou seja, Deus está falando de uma forma analítica aqui. E tem aquele if, else, tem laço de repetições. Aqui a gente vê muito, né? Tanto é que no ciclo semanal, Papai do Céu tá falando para se analisar e o sacerdote ia verificar tudo certinho. E aqui agora tem uma característica adicional, né? Para quando tiver nessa parte de inchação. Carne viva na inchação, lepra inverterada na pele, portanto,
o sacerdote o declarará imundo, não encerrará porque é imundo. Tá no ápice, tá com esse tipo de instigação, né, que é uma inflamação na pele ali. Realmente, a gente sabe que uma das características da lepra é a putrefação. Carne viva perdeu ali toda a estrutura de todas as camadas até chegar na área de irrigação da pele e realmente aloca dentro desse setor, né? Aí traz questões de imundo e de limpo, e são questões espirituais também, do que o pecado faz, né? Isso aqui tem posso tentar, tem um diagrama que fala a respeito dessas questões, né? Tanto da questão do processo de santificação, né? Os ritos que eles faziam, a representatividade, que a gente tem comentado em outros capítulos também, porque isso tudo diz a respeito do que aconteceu desde o princípio da história desse mundo. E que hoje estamos vivendo a parte final. E que traz a respeito dessa questão entre a separação de nós e de Deus, né? Questão que o pecado fez nossas decisões, e que trazem consequências, não é verdade? Então, uma dessas consequências que são doenças, são patologias. Existem outras coisas ruins no mundo também, mas aqui o foco está trazendo essas questões. E existe um processo de recuperação. Tá falando aqui. E também faz o mesmo processo, né? Pode vir, quando pode. Tá, e se a lepra se espalhar de todo na pele, cobrir a pele do que tem a lepra desde a cabeça até os pés? Quando podem ver os olhos, ou seja, estender o corpo inteiro. Depois de um período, se tiver dessa forma, então é declarado limpo, porque já chegou no ápice, já está no processo de retorno. E a lepra tornou-se branca. Esse aqui declara limpo no 13. Mas no dia que aparecer a carne viva, aí será imundo. Realmente esse é um estágio muito de muito alerta. Lepra, esse realmente identifica, mas se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então virar o sacerdote e o declarará limpo. Se a lepra se tornou branca, porque é um estado anterior. E isso realmente estado. Quem conhece aí tem como implementar isso em estado. Equações matriciais em prose 7. E quando sarar a carne, em cuja pele houver uma úlcera, que já outra, até os editores já deram esse espaço aqui, porque aqui fala de um outro paralelo que fecha esse paralelo aqui, tem a da úlcera, né, que é perceptivelmente essa questão da carne apodrecida, né, já é realmente algo exposto, assim. A gente conhece de úlcera de estomacal, né? Eu quero dizer assim, é mais comum de ouvir falar, mas existe úlceras na pele, que é essa
essa ferida aberta. Pode ser de diversos fatores, geralmente está relacionado a questões de irrigação sanguínea, né? Alguns problemas, existem alguns problemas no sistema circulatório. E existem dois tipos relacionados a esse tipo de problema, né? Tem com relação à irrigação pelas artérias e pelas veias, né? E outros sistemas menores, né? E veias capilares. E traz outras, já ramifica, né? Mas aqui tá falando a respeito da lepra. Mas para entender que realmente toma o sistema do indivíduo em diversas partes. Isso pode acontecer tanto externo quanto interno. Acomete o sistema circulatório por essas duas vias, né? Uma que tem um diâmetro vascular ali um pouco maior, que são as artérias, e outras as veias têm um diâmetro um pouco menor e irrigam o tecido, né? A pele, os tecidos também. E trazem algumas características que fazem essa distinção entre essas duas formas de úlcera, né? E a gente sabe que a lepra atinge também o sistema nervoso, né? As pessoas perdem a sensibilidade do tato. Tem tudo a ver realmente com a primeira barreira, que é a pele, que é também um órgão, o maior órgão do corpo humano. E realmente precisa de atenção e cuidado. E essas características aqui, né, são aquelas que o povo de Israel tinha presenciado recentemente ali nas pragas, e que houve ali na libertação do Egito, e no final também da história desse mundo fala a respeito de algumas pragas, e lá no Apocalipse descreve, e de forma paralela como aconteceu lá no Egito, né? A libertação do povo de Deus, é que todos aqueles que aceitarem permanecer ao lado de Jesus. No fim da história desse mundo também algumas questões semelhantes acontecerão. Sabe que Deus age de algumas formas, né? E Ele já deixa revelado antes para aqueles para todos aqueles que possam, né, que conhecem, possam alertar, e que não conhecem venham a conhecer a respeito dessas questões. É por isso que o Evangelho deve ser pregado no mundo todo, para que a gente possa conhecer e tomar nossa decisão, porque o tempo do fim está próximo. E a partir das características da úlcera, traz as mesmas, né, medidas de acompanhamento de exame, de desenvolver, só que aqui tem umas tonalidades de cor aqui, né? Realmente para casa do vermelho, que mostra o desenvolvimento, né? Branca que tira para o vermelho, aspecto de tonalidade em primeira instância aqui, e depois faz característica de profundidade da pele. E fala a respeito que realmente a lepra pode ser desenvolvida a partir da úlcera, né? Que foi esse tipo de doença aqui que o rei Ezequias, né, teve e clamou a Deus,
e que era algo que seria terminal e tem, né, algo que é até implementado hoje, que realmente traz um controle desse tipo de patologia, né, que é o tanto interno, né, que fala a respeito do figo, e externo também, pasta de figo, que Deus falou que seria o meio, né, pelo qual ele restauraria a saúde, depois de ter clamado. E fala sobre desenvolvimento, encerra-se também de 7 dias, faz essa análise, características de vermelhos, a extensão também, até chegar à cicatriz, né, a parar o desenvolvimento daquele tipo de afecção na pele. E depois disso, se estiver indo para cicatrização, ou seja, redução daquela exposição da ferida, então será declarado limpo. Agora a questão na pele por fogo, queimadura de fogo, e que se tem essa característica lustrosa e pode ter esse tom de branco para vermelho também, ou branco, né, que são a primeira instância. E também, de forma semelhante, questão de profundidade. Vai criar uma espécie de limitação à borda e pode ter uma profundidade maior, ou seja, essa profundidade pode desenvolver para aquelas outras questões já mencionadas aqui. Questão lustrosa, profundidade, brilho e desenvolvimento. Se isso, à medida desses tempos, se propagar, o mundo se parar, a avaliação novamente e se proceder limpo. Geralmente são essas características apresentadas, né, até se tornar uma cobaça aqui dentro da queimadura por fogo, pele lustrada também. E até se cicatrizar. Essa praga também, de forma geral, estamos falando da Tisrat, pode ir para cabeça, barba, também as características de profundidade, só que aqui apresenta questões de pelo também, um amarelo, né, amarelado, pode trazer essa característica do desenvolvimento da doença. Aí fala sobre tinea, também é uma afecção da pele. E tem esse ponto aqui que fala sobre cabeça ou da barba. E também as mesmas questões, só que aqui, nessa parte do corpo, passa por o pelo com aparência de amarelado até preto. Novamente se encerra os dias no período, vê o desenvolvimento regressão e se parou, tem um tipo de medida que deve ser a de raspagem, rapar todos os pelos. Se regrediu, tá limpo. E lavará suas vestes, declarado
Agora, se estiver espalhado, continua, né, na mesma posição, né? Retinha. Não procurar pelo amarelo, tá indo, que tá em desenvolvimento. Tá crescendo aqui, dizem. Aqui, mais retinho, o seu parou e pelo preto cresceu. Retinho está, parou e pelo preto cresceu. Negócio de desenvolvimento ali na pele mesmo. Pode crescer o pelo preto ou amarelo, depende da propagação do espalhar na pele ali. Essa é a premissa. Não é exatamente a premissa na nominativa da lógica, mas é o que vem primeiro ali. É a prioridade. E agora, quando o homem, aqui, ou mulher, porque aqui o termo é Adam, então é todas as pessoas, como a gente tem dito, né, popularmente, em frente a todos, que de um se formou todos. Ou seja, uma mulher aqui. Então, o sacerdote examinará outra questão sobre impígena, e botou da pele. Também questões de manchas, né? E sempre nessa parte da cabeça. Aí tem a cabeça calva, mas é onde calva? Tem todas as características, para não restar dúvida. Se é calvo na parte da frente, se é na anticalva. E tem as características agora só na parte da cabeça. A gente tem cabelo. E a pele pode ser branca e pode chegar para o vermelho também. Característica de inchação, se for na calva ou anticalva aqui. Se analisando e verificando o tom. 4. Desenvolvimento, né? Verifica a mesma forma. Desenvolveu o mundo, parou, analisa, voltou, tá limpo. A pele tem prioridade contra o pelo, né? De extinção do pelo ali em tonalidade. Agora tem as outras características a respeito de vestes. A gente sabe que questões infecciosas, né? Utensílios que se entram em contato. Tem que tomar cuidado, né? Questões de contaminação e outros que interagem com. A gente percebeu isso bastante, né? A humanidade teve uma aula disso, né? Misericórdia. Mas realmente ficou isso, bem visível, né? Felizmente. Então, tem essas características aqui. Veste, né? A gente vê muito falando sobre no final, lava as vestes. Aqui quando é na cabeça, né? Rapa os pelos. E é uma curiosidade, né? Geralmente quando o pessoal passa em vestibular, que rapa pelo, né? É questão de renovação, né? Desde a Idade Média, alguns quando iam para alguns tipos de conservatório, né? Conservatório não é de música, não. Esses lugares de estudo, então tinha esse hábito. Tá certo. Só pontuar aqui na questão
de materiais. Tecido já foi dito, que delimitam um ambiente familiar, né? Da onde o indivíduo está inserido, que é a casa, né? E seus componentes estruturais. Fala sobre reboco, fala sobre pedras, alvenaria, são questões que ao longo da história tem só modificado, mas aqueles que delimitam. Se o procedimento é igual durante o período de 7 dias, a análise, e se analisa porque percebe algo que tá diferente. E é por isso que o termo é mais amplo, né? O Tsarate, não a léplica pontual, que aqui já está em estrutura de materiais. E o que apresenta questões de cor, e o que se faz é retirar a raspagem e retirar todo aquele material, como no tecido que poderia também ser arrancado ou rasgado, dependendo da propagação ao longo daquele tempo de análise. E identificação aqui da cor dentro do período em meio de identificação e ao longo do processo de análise. E depois colocar tudo em um local imundo que tinha toda essa logística fora da cidade. E é como se fosse lixão da cidade, fora da cidade. São princípios que hoje ainda se adotam. E depois substitui por materiais melhores, né? E nova análise. Na verdade, se você for perceber, o nosso corpo ele traz por blocos de construção. Quais são esses blocos de construção? São as células. Então, é como se o que tivesse dentro aqui a gente pudesse de uma forma mais prática perceber. Então, são princípios semelhantes, não é assim que se faz na cirurgia. Não delimita um determinado tecido, um tumor, se retira, se analisa, se limpa. São princípios bem semelhantes. É assim que eles são feitos e aqui que se finaliza a respeito dessas leis. Que é em veste, que é em pele, que é em materiais. E a gente consegue perceber hoje, né, esses princípios aí em diversas questões, principalmente na medicina, já que está falando de lei de saúde também. Que a gente consiga aplicar alguns desses princípios, né, em algumas coisas simples. Não precisa ir com tão alarmismo, mas de análise, de trazer a consciência, de tomar atitudes, de realmente dar atenção àquilo que realmente não está numa condição bacana. Porque o que Deus quer é que a gente tenha saúde e vida em abundância, tá bom? Se você tem algum problema, saúde, quer seja de si, do indivíduo, de alguma pessoa ou de alguma coisa também, você toma as medidas certas aí, que o Papai do Céu te abençoe e muita saúde e paz.